Vamos lá então, pessoal. A gente vai começar hoje na física. A gente vai começar hoje no caderno 3, tá? Caderno 3 da física de vocês aí. Pode pegar aí o caderno 3. Enfim, chegamos no caderno 3. A gente vai falar um pouquinho aí desse assunto, dando sequência no assunto da aula anterior, movimento horizontal e vertical. E falando um pouquinho sobre essas questões que envolvem aí o lançamento dos objetos, que muitas vezes eles assumem, como nós já havíamos falado anteriormente, muitas vezes ele acaba assumindo uma forma parabólica, descreve um movimento parabólico. E aproveitando aí, então, nós vamos começar o capítulo 11. E nesse capítulo 11 a gente vai falar sobre esse lançamento oblíquo, tá? Então, como é que acontece esse lançamento oblíquo? Então, muitas vezes a gente está habituado a falar ou a trabalhar com retilíneo, né? Movimento retilíneo, tá? Em linha reta, havendo então funções no sentido, tá? Horizontal e vertical, mas a gente tem que analisar também que muitas vezes você está ali naquela hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Ou seja, esse objeto pode estar subindo, ele pode estar descendo, ele pode estar com a mesma direção, porém ele pode estar aí com sentidos opostos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Que nós começamos até a falar na aula passada, mas não especificamente dessa aula 11, mas da aula 10 ainda, sobre esse princípio, né, da simultaneidade, ou o princípio da independência dos movimentos. Aqui você tem, então, até uma situação que você tem aquele Angry Birds, né, lançando aí um estilingue, né, um antigo estilingue, lançando uma pedra. Aí, qual seria o movimento dessa pedra? Dá para eu calcular a altura máxima quando você lança essa pedra, dá para eu calcular a altura máxima depois, se for um arco de parábola, por exemplo, dá para eu calcular a altura máxima depois ir descendo, tá? Para eu saber, né, a distância percorrida. Essa primeira subida com essa descida vai coincidir o intervalo de tempo, vai coincidir o espaço variado, tá? Essas alturas, elas irão coincidir, então, a gente vai ver isso aqui, tá? Nessa aula que é fácil, eu estava vendo esse caderno agora, o caderno é pequeno, tranquilo, né? Pelo menos esse caderno, ele tem, acho que são 3 aulas, né? Bem menor, né, do que o outro lá, pelo menos de física, agora os demais eu não vi. Então, olha só, é aquilo que nós estávamos falando na aula passada, só que na aula passada a gente deu apenas uma introdução sobre isso, agora a gente vai seguir falando sobre isso, tá? Só um comentário, antes que eu me esqueça, vocês não foram lá aquela Brastemp, né? Na prova de química. Não foram bem. Uma coisa que vocês não podem esquecer nas avaliações, que nas avaliações não adianta você ter só a resposta, o gabarito das questões, etc. Tal. Você tem que saber justificar por que você marcou aquela resposta. Isso a gente já conversou desde o início, tá? Muitas vezes, ou você erra mesmo até o gabarito da questão, e você pior, tá? Você erra também a justificativa. Então, complica. Então, assim, tomar cuidado, porque agora as provas, não, as provas de NO, tem alguns já estão, né? As provas de NO não serão mais para apresentar trabalho, tá? E como não serão mais para apresentar trabalho, o que nós vamos fazer? Vai ser prova individualizada. Aí vai ser mais emocionante ainda, tá? Porque você vai ter um tempo restritivo para você resolver aquela prova. Então, eu não sei até que ponto, assim, isso aí ajuda ou isso piora, porque no primeiro semestre, aquela fase de adaptação, a gente estava tentando até estabelecer uma comunicação, ver como é que vocês estavam, etc. Tal. Agora, é um negócio mais frio,
mas está acontecendo algo parecido que acontece no ensino médio também. Então, cada aluno tem seu grupo, naquele momento, durante a prova, ele tem que se virar, o grupo dele, né? Porque lá no ensino médio acontecia um episódio interessante, nos primeiros professores que resolveram usar apenas um prontuário, como se fosse uma prova convencional, vocês faziam individualmente a prova do Forms, tá? E muitos continuam ainda usando. Mas, enfim, aí cada aluno recebe, aprova, faz e envia. Só que, o que estava acontecendo lá? Os colegas comentando. O negócio estava assim, eu finjo que eu aplico, você finge que eu corrijo depois, você finge que tá, você recebeu. Então, estava acontecendo o seguinte, um fazia uma parte da prova, outro fazia outra parte, óbvio, né? Passava pelo WhatsApp, aí o pessoal lá, né, na verdade, entregava uma coisinha ou outra diferente do outro, né, o que tinha mais dificuldade numa questão, aí pedia para esse ou para aquele aluno fazer, e no fim era a mesma coisa. Aí chegava, nota tudo 9,5 e 10, 9,5 e 10, 9,5 e 10, entende? Eu vi que isso aí não estava funcionando. Foi quando eu adotei aquele primeiro sistema com vocês, de tentar adotar aquele sistema de comunicação, falar, etc., conversar, né, para ver como é que estão. Agora, nesse outro sistema, já exige uma coisa a mais. Primeiro, não dá para você trabalhar no coletivo mais, porque cada um tem um determinado tempo para ficar preocupado com as suas questões. Bom, já que o pessoal vai fazer uma prova, né, compartilhando conhecimento, então vamos compartilhar conhecimento dentro do grupo específico para aquelas questões específicas. Pelo menos aquele grupo vai trabalhar com aquilo e não vai precisar do outro fulano ficar não sei o que e tal. Embora eu sei que muitas vezes vocês pedem ajuda de fora, mas não adianta nada essa ajuda de fora. Quando trata de outros alunos, que eu sei que não, às vezes não funciona, que eles travam também. Daí a razão por você ter nessas provas, você tem questões mais fáceis, questões médias e questões um pouco mais difíceis, que é natural. É o que vai acontecer na sexta-feira. Só que sexta-feira a gente vai abranger mais esse conceito, a gente vai aplicar uma prova com 90 questões. Até eu coloquei a data errada lá, na verdade, sexta-feira é dia 28, sábado que é o dia 29, né? Até o Victor mandou perguntando, não, é sexta-feira, né? Sexta, só que é dia 28, coloquei a data errada que é dia para vocês lá. Então vai ser mais emocionante, porque pela primeira vez, cada grupo vai trabalhar com 6 questões. São 15 grupos. Então nós estamos chegando já quase numa prova convencional. Enfim, vocês vão fazer para mim um grande simulado. Agora, eu não fico olhando lá, aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui da Ana Júlia, da Stephanie, não sei, eu vou colocar da Júlia, Helena, eu vou colocar essa questão, outra questão aqui para ela, para a Paula, eu vou colocar essa. Eu não fico olhando isso, né? Você pode ver que é sequencial, de acordo com a sequência dos grupos, eu coloco as questões, 1, 2, 3, 4, né? Eu vou pegar esse aluno aqui, eu vou ferrar ele. Nada disso, nem sei, na verdade. Eu sei as questões que eu montei, 90, beleza. Agora, não lembro, mas questão tal, se fosse assim, nós iríamos, então, fazer então uma seleção de questões específicas. Eu estou olhando lá a Marcela. A Marcela, eu vou resolver então colocar a questão. Vou colocar a questão 3, 26, 29, 42, enfim, vou colocar 6 questões preparadas para o grupo da Marcela, tá? Para a Rafaela, mas eu não faço isso. As questões são sequenciais, certo? Agora, naturalmente, às vezes você fala, pô, Zé, né, caíram algumas questões mais difíceis na minha prova. Pode acontecer, mas não é por maldade, não. Vou citar um exemplo. Na prova passada de física, se eu fosse analisar por esse prisma, depois que eu fui ver, falei, o pessoal está errando aqui. Tipo, na hora que eu fui corrigir e fui ver as justificativas, eu fui ver que, por exemplo, uma das provas mais difíceis, ou pelo menos uma das questões mais difíceis, a sequência de questões, que era uma das mais difíceis, pelo menos uma das questões dessa sequência, que era mais difícil, caiu para a Alana, do grupo da Alana. Aí o que acontece? Tô lembrado disso aí, cara. Então, Fiquei até traumatizado desse negócio. Então, aí tinha lá derivação, né? Derivadas, tinha que usar o método Tombinho e tal, né? Aí, o que acontece? Lógico que aí você vai falar, mas eles tiraram 6,5, 7, eu não lembro, 6,5. Mas eles também fizeram algumas questões que eram mais difíceis. Infelizmente, caiu com eles ali. Isso pode acontecer com qualquer um. Como pode acontecer
como aconteceu dessa vez na Química, que nunca tinha acontecido até então, né, os alunos receberem a prova, entregar as provas com o gabarito totalmente equivocado. Então, tirou 0. Como é que você vai... Aí vai justificar o erro, tentar justificar o erro. Além de você marcar errado, você vai tentar justificar o que você errou. Aí você tira abaixo de 0, na verdade, não é 0, você tira menos, né, 8, na verdade, certo era para ser isso. Você já está errado em marcar errado, você vai justificar o errado. Então você tem que tomar cuidado, tá? Aí vou com 0, eu vou dar que nota? Alguns erraram uma nas 4, tem gente que errou 2, mas ainda assim você viu que na hora de resolver tentou ainda mostrar que sabia alguma coisa, na hora de apresentar uma justificativa ou algo do gênero. Então vocês têm que tomar cuidado com esse estilo de prova, que não é, a vida não é fácil, entende? Por quê? Mas por que a prova do Gabriel Pérez caiu algumas questões, por exemplo, de derivada, que você não tinha mencionado na aula? Porque é óbvio, o que vocês estão fazendo prova é o preço que a gente paga, derivada a gente vai falar muito no primeiro ano. É o preço que você paga por você ter o conforto de estar no celular e ter um tal de Google aí como centro de pesquisa. Tá? Então, na verdade, o que nós estamos avaliando de vocês? Estamos avaliando, sim. Se você não estudou nada, chegou no dia da prova para fazer a prova, eu fiquei lá jogando videogame, etc, tal. Chegou no dia da prova, entra lá, tal, lança o gabarito para o Zé. Não funciona só assim, tá? Você tem que ter noção do que foi dado, do que vai ser dado, porque senão vai chegar no dia da prova, o que acontece? Você não tem nem noção do que se passa. Como é que você vai justificar uma coisa que você não tem noção? E tem questões que você vai achar, a maioria você acha até gabarito, tudo. Aí você põe lá, gabarito letra C. Mas não tem justificativa, é C. Aí você que tem que montar a justificativa, por isso você tem que estudar um pouco. Então, por que tem questões que são mais difíceis? Claro, porque você tem a condição de pesquisar sobre essa questão. Agora, dentro da matéria que foi dada, ainda que não foi explicitada, não entrou muitas vezes numa situação mais profunda sobre aquela questão, mas você tem um conhecimento geral sobre aquilo, entende? Então, por isso que você tem o colega para consultar do seu grupo, para trabalhar junto contigo, você tem a internet para você consultar, enfim, você está em vantagem. Então, eu tenho que arrumar algumas formas para eu tirar um pouco dessa vantagem, tá? Que eu sei que não tem, numa prova remota, não tem como você cercear o aluno e fazer como se fosse uma prova presencial. Então, não dá. Então, é óbvio. Então, assim, a gente vai devagar, a gente vai atingindo o melhor método. E é claro que esse melhor método, ele tem um objetivo, sempre dar uma ferradinha a mais, entendeu? Você sabe a questão aí que vocês estão cansados de ouvir, a questão da noradrenalina, a questão da epinefrina, né? Sempre, quando vocês falam, toda a vida, vai ser assim até o 3º ano. Ainda assim, nós estamos fazendo essas provas meio babaca, prova, né, remota, que não tem outro jeito. Mas quando forem as provas, mesmo que vocês tiverem a oportunidade de fazer só uma, vocês vão ver que até o 3º ano, quando é minha prova, todo mundo fica preocupado. Sabe por quê? Porque é um negócio meio doido mesmo. Ninguém sabe como que vai ser. Zé, eu sou acostumado com aqueles professores que pegam aquela lista de prova antiga, todo ano ele aplica, não sei o que tal. Você pode até tentar, pode pegar as relações de prova que eu já apliquei, etc. Tal. Pode achar uma ou outra questão que vai ser parecido, que é natural. Agora, se repetir prova idêntica, assim, tá, de um ano para o outro, e tem aquele aluno que já recebe aquela pastinha lá no ensino médio, a gente vê muito isso, né? Eu falo muito do ensino médio porque eu convivo mais, óbvio, lá no ensino médio, no fundamental, eu tenho aula com vocês, no 9º ano. Aí você vê lá os alunos com as pastinhas de provas anteriores de determinados professores. Porque se ele não repetir desse ano, ele vai repetir de 2018 ou 2017, a gente já tem aqui tal. Comigo não adianta, assim, entendeu? Não adianta. Então, às vezes você vai fazer uma prova comigo, você vai falar assim, nossa, vai ser metade fechada, metade aberta. Às vezes eu soco uma prova igual eu fiz no primeiro ano, soquei tudo aberta a prova. Aí tá, ficaram tudo louco. Pois é, do céu, às vezes quero fazer prova aberta. Pode ser, biologia é um prato cheio para a gente fazer uma prova aberta. Mas de vocês, eu vou adiantando, para vocês não ficarem muito entusiasmados, como vocês ainda, nós estamos acostumando com a nossa convivência, etc. Tal. Não vai ser uma prova toda aberta, não, viu? Vai ter questões abertas também. Então, você vai ter questões fechadas, e o desafio maior que eu acho para vocês não é a questão aberta é mais fácil.
A questão aberta, você vai responder alguma coisa, eu vou validar alguma coisa. A questão fechada, ela te traz um desafio maior. Por quê? Porque você tem que justificar. O problema, muitas vezes, é justificar. Aí que fica mais emocionante, tá? Eu fiquei preocupado um pouco, porque eu vi muitos grupos aí com nota em cima da média, 5,6, pegou média, tirou 70%, fez obrigação, né? E a saia de vocês é muito justinha, tá ligado? Por que a saia é justa? Porque, veja só, se dá um grupo com 4 questões vale 8, então quer dizer que cada questão vale 2. Talvez vocês não façam. Ah, naquela prova de física, por exemplo, tinha menos questões, aí você fala assim, nossa, Zé, mas eu tinha 2 questões, mas aí cada questão vale 4. Aí você fica com a saia muito justa na hora de você aplicar a nota, entende? Agora, por isso que essa eu vou ampliar um pouco, porque a matéria é mais emocionante, talvez, assim, né, mais expansiva para você cobrar se é várias vertentes. Então, vou ampliar um pouco, vocês vão achar mais emocionante isso, certo? E ao achar mais emocionante, são 6 questões. Então, cada questão vai valer em torno de 1,3, mais ou menos, cada questão, 1,35, entende? A emoção da coisa. Então, vai ser mais fera. Aí vocês estarão mais sossegados, aquela coisa toda tal. Mas não venha com aquela situação de calmaria na sexta-feira, porque senão você vai ter congestão, tá? Senão você vai ter congestão. Porque vai ser logo 1h30, né? Outra coisa. Vou falar mais uma vez. Eu sei perfeitamente dos alunos que não estão fazendo prova. Não coloque nome. Eu vou te dar essa chance, uma única vez, tá? Eu sei quem não está fazendo, porque às vezes o próprio aluno já falou comigo, antes que não ia fazer a prova. Ah, mas é meu amigo, Zé. Eu estou até quebrando o galho de vocês, não estou fazendo igual no ensino médio, eu não estou entrando no final da prova, até para não causar mais, porque eu sei que muitos de vocês ficam muito nervosos quando é prova assim, né? Face a face. Mesmo que vocês não apareçam, apareça só a foto de vocês, mas eu vejo que vocês ficam nervosos. E quando eu faço no ensino médio, também é a mesma coisa, né? Então, aquela preocupação, até quando vai apresentar um trabalho, embora eu achei fantástico, muitos de vocês têm uma capacidade tremenda de sintetizar, fazer um trabalho, etc. Tem os trabalhos de vocês gravados, exceto um que foi apresentado à parte, foi um dos melhores que apresentou, foi a Mariana Vitória. Pois é. Ela apresentou esse trabalho, foi um trabalho que ela apresentou separado, eu acho, antecipou a prova dela, etc. Tal, e naquele dia eu esqueci de gravar no Zoom. Mas foi um trabalho excelente da Mariana, quando ela me apresentou, nem sei do que era mais, mas foi lá atrás. Foi lá atrás e ficou muito bom. Vocês são bons nisso aí, entendeu? Então tem que trabalhar naquilo que vocês são bons também. Por isso que NO, a gente vai fazer prova e vai ver também como é que a gente vai. Quem é que me chamou aí? Sou eu, Zé Marcelo. Fala, Marcelo. O trabalho lá, as provas, a gente tá fazendo em chamada e só uma pessoa que tá anotando a resposta. Por isso Não, que só tem. Não tem problema. Só um que está anotando a resposta está enviando, né? Aham. Então, porque às vezes você acha mas que é para isso mesmo. Tá Não, mas aí é o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, aí tem pessoas aí que eu já estou sabendo quem são, por isso que eu vou assim, vocês sabem que eu não sou aquele professor assim, esse aqui é professor de estilo mais antigo, embora eu seja velho de idade, mas eu consegui me adaptar muito bem com a idade de vocês, né? Eu até confesso a vocês, já falei isso, até assisto muitas vezes, que eu sou cinéfilo, né? Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de séries, etc. Tal, me acompanho muito, sempre gostei a vida toda. Tem muitas séries que eu assisto, você vai falar assim, nossa, o Zé está assistindo Nancy Drew, né? Que é uma série adolescente. O Zé está assistindo Riverdale. Eu assisto muitas séries que vocês assistem também. Assisti até essa última agora, da Batwoman, porque isso aqui não é questão de apoiar ou não apoiar, não tem nada disso. Mas para eu entender o contexto, porque a Batwoman ela foi uma situação interessante, assim, da DC Comics, porque é a primeira heroína, né? É isso mesmo, Marcelo, pode rir. É a primeira heroína gay na história da DC, entendeu? Não é, aqui não estou aqui para discutir se eu apoio, se eu não apoio, não é isso, não. Eu tenho que ver o novo contexto. Nós vivemos no século XXI, então eu tenho que me portar ou entender como é que as pessoas pensam,
como é que a juventude pensa nesse século XXI. Né? Não adianta nada eu chegar aqui e fazer para vocês aqui uma oratória conservadora, ou se não uma oratória progressista, se eu não entender que eu não vou fazer isso. Né? Eu tenho meus pontos de vista, eu tenho minhas visões, agora eu respeito os pontos de vista dos outros. Então, por exemplo, eu assisti todos os episódios de Batwoman, tá entendendo? Achei legal a série, eu gosto da DC. Mas eu tenho que, da DC, né? Eu tenho que, assim, estar antenado com aquilo que acontece, com aquilo que vocês estão, né, girando, etc, tal, com aquilo que muitos de vocês estão vendo. Eu tenho que entender como é que vocês pensam para eu tentar aproximar mais de vocês. Porque não adianta nada eu vir com a minha cabeça de 46 anos, cabeça de um velho, para conversar com um adolescente de 15 anos, de 14, 15 anos. Não vai funcionar, entendeu? Aí vai ficar aquele bate e volta. Aí aquele cara chato... Ô, pessoal, eu vou ferrar vocês, blá, 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 não sei o quê. Ô, pessoal, fica quieto, está me atrapalhando. Olha, não faz esse tipo de pergunta que eu não aceito. Que cara que tem cabeça que quer que vocês pensem com a minha cabeça? Não dá. Eu tenho que contextualizar a sua cabeça na minha, porque eu já passei pela idade de vocês. Eu sei a idade. Então, eu assisto sim para ver, entendeu? O que está pegando. Aí, tem uma série e tal, adolescente. Assisto outras também, claro, dos gêneros que eu gosto, etc. Tal. Mas eu assisto muito o que vocês veem para entender o que vocês pensam. Principalmente essas séries que envolvem aí, grupo de estudantes, etc. Tal, para você entender um pouco. É a melhor forma que você tem dentro da psicologia, dentro da psicanálise, para você entender como é que o aluno ele pensa, ou como é que o aluno ele está, como é que é a moda naquele momento, por que ele gosta daquilo. Você assiste uma série, então, na Netflix, Como Vender Drogas Online. Então você deve assistir Breaking Bad, então, né? Eu já vi falar dessa série aí, mas você deve assistir... Eu nem assisti, mas... Breaking Bad. Não sei se é boa, não. Breaking Bad, você vai entender, né, a questão da droga. Breaking Bad é foda. Breaking Bad. Não, Breaking Bad é da hora, velho. É fantástico, né? E aquele cara agora tá no Westworld, né? Tá naquela série lá, Westworld. Você manja de fazer aqueles bagulho lá, Zé? Temporada. Hã? Se jogar um trailer daquele lá, você faz os bagulho daquele lá. Não, nem tô longe disso, tá doido. Isso aí é ilícito. Conheço assim, na questão, se você falar para mim se a formulação da metanfetamina, por exemplo, lógico que eu conheço. Mas, assim, de mobilizar para fazer o negócio daquele lá, jamais, entendeu? Jamais faria. Não por falta de conhecimento, porque eu não vejo nada de benefício. Agora, se fosse para trabalhar, vamos trabalhar aqui no laboratório, ainda que não seja essa minha atribuição é mais na área agrária, mas os princípios ativos são praticamente os mesmos. Trabalhar no laboratório para a gente desenvolver um inseticida, um fungicida ou algo do gênero e tal, beleza. A gente pode fazer dentro da agronomia, entendeu? Mas esse negócio, eu sou assim... Aí você fala, Gabriel, já falei isso para vocês, nunca usei drogas na minha vida, tenho 46 anos, inclusive o álcool. O álcool é uma droga também, só que é uma droga lícita, tá? Você perguntar para mim, se você já ficou tonto, já bebeu, posso ser tonto de natureza, mas bebida não, tá? Nunca me viro um bêbado, por exemplo, tá? E não arrependo nada por isso, tá? Assim, até onde eu tenho os probleminhas de saúde, parece cálculo renal, como todo mundo tem umas heranças aí familiares aí, mas eu trato tudo, faço, né, eu tento viver uma vida saudável, posso morrer a qualquer minuto, mas eu faço a minha parte, entende? Mas nunca gostei, nunca vi nada de benefício, e sempre vi essa questão da droga, porque, lógico, eu passei por uma universidade, né, e você vê as pessoas desesperadas usando droga, uma coisa assim, inacreditável. E eu sempre atribuo o seguinte, a droga, nós vamos ter essa aula, inclusive, essa aula é legal, já de neuroquímica, a droga nada mais é um subterfúgio para pessoas que não conseguem encarar a realidade em que vivem, entende? Então, a pessoa, ela diante de um desafio, muitas vezes ela opta por se acovardar, e ao optar por se acovardar, ela usa um princípio ativo, uma droga, etc., tal, para criar coragem, etc., tal. Então, a pessoa, ela se acovarda. Então, a pessoa ela tem problemas. Esses problemas têm que ser tratados com psiquiatra, com médicos, etc., tal, tá? Específico. Então, a droga, ela nada mais é do que uma dependência neuroquímica que vem de uma insegurança pessoal, ou de um trauma, alguma coisa assim, tá? A gente vai ver essa questão aí, que na idade de vocês,
fala-se muito em drogas, essas coisas, e fatalmente, muitos colegas, tá? Não da escola, colega de sala, colega de fora, tá? Muitas vezes vão te ofertar isso, certo? E a gente vai ver como se falar não, né? Por que isso não é legal? Por que isso não, no teu corpo, pro teu cérebro, para neurodegeneração, etc. Tal. Mas é isso, pessoal. Então, a gente vai fazer a nossa prova na sexta-feira, tranquilo, tá? E essa questão aí, a questão nossa, não é criar pavor, criar pânico, não é isso, entende? Mas agora, é avaliar de uma determinada forma, né? E também estabelecer uma comunicação com vocês, de forma que vocês entendam e de forma que eu entendo vocês. Por isso que eu sou aberto, por exemplo, Zé, eu quero dar uma sugestão, quero falar alguma coisa. Não é que professor, fica quieto, eu que mando. Eu que mando, a gente conversa, a gente está numa democracia, graças a Deus por isso nós estamos numa democracia, então nós temos a condição aí de, né, democracia, ouvir. Eu vi as pessoas, inclusive dentro da sala de aula. Mas o professor é o senhor absoluto. Eu sou o senhor absoluto para ferrar vocês nas provas. Talvez seja isso, né? Nesse sentido. Agora, não está dando certo uma coisa, vamos fazer de outro jeito, vamos mudar para isso, Zé. Eu acho que fica melhor. Sou totalmente aberto a colocações, entende? Vocês querem dar sugestões, eu sou totalmente aberto. Não vou ficar, nossa, se eu falar isso pro Zé, o Zé vai me perseguir, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu lembro que no começo do ano, eu não sei quem que falou, acho que estava com o microfone aberto, foi a Marcela, se não me engano. Ela falou um negócio da aula, não sei o que ela falou, eu nem tinha ouvido. Ela que depois, ela mesma se denunciou, eu nem tinha prestado atenção. Aí, se a aula estava chata, queria dormir, não sei o que e tal, né? Aí ela mandou Era eu mesmo, Zé. Ela mandou um WhatsApp para mim, preocupada, né? Ai, Zé, você me desculpa. Aí eu falei, mas por quê? Né? Aí ela ficou, ela falou, eu falei, não, mas não tem nada a ver. Achou que eu ia. Nossa, esse professor deve ser louco, vai me marcar agora, né? Até o terceiro ano. Tem professor que a gente sabe que é assim. Eu sei que é assim. Tem professor que é pior do que criança. Ele fica ressentido. Nossa, cara, eu fiquei falando assim, Zé, não fica com ranço de mim, não. Exatamente, lembra, às vezes essa expressão. Tem professor que fica aquele negócio lá e persegue mesmo, entendeu? Eu falo, não, mas, pô, a pessoa tem direito a achar, é chato mesmo, tá começando o negócio, a gente tá aqui conversando, falando física, mostrando não sei o que e tal, tem que ter saco para vocês não dormirem, eu sei disso, né? Agora, o que ela fez? Ela expressou uma verdade. Você não pode ser punido por expressar uma verdade que ela estava sentindo naquele momento. Agora, para mim, isso é natural, entende? E algumas circunstâncias, eu sei que é chato para vocês mesmo, mas agora, por causa disso, a Marcela agora me paga, ela vai ver, né? Nada a ver, as pessoas têm liberdade para falar o que pensam, desde que dentro de um certo grau de respeito também, né? Para não ofender, né? Então, não tem necessidade de ofensa direta, mas as pessoas têm direito de falar. E pronto, né? Então, assim, a vida é essa, a gente tem que contextualizar a vida da gente muitas vezes com o tempo que nós estamos vivendo também, tá? E com as pressões que nós estamos passando. Vamos lá, então, que nós temos uma figura, aí tem o bonequinho aí do desenho. A única coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de assistir é animação. Animação tem um pouquinho. Mas mesmo assim, esses dias eu comecei a assistir a nova animação lá do Scooby-Doo. Eu assisti um pedaço, vou até terminar. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico a qualidade, etc. Tal. Até falei para minha filha, falei, vamos sentar e vamos assistir, nós dois. Ela com 23 e eu com 46. Falei, não, vamos sentar, vamos assistir, porque é fera. E a Letícia até gosta, a Letícia assiste. A Renata assiste 2 minutos e dorme, entendeu? A Renata já é mais, né? A Renata consegue assistir nada, dorme tudo, consegue. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o bonequinho aqui, o bichinho, tá? Aí o que acontece? Ele foi lançado através do estilingue, Zé. Tá? Só que aí, meus caros, a gente vai lembrar um pouquinho de cinemática vetorial. O que nós vimos na cinemática vetorial? Nós vimos a questão da angulação, lembra lá? Triângulo, retângulo. Então, nós vimos lá quando você tem o ângulo, quando você está sem o ângulo. Lembra lá? Então, quando eu tenho o ângulo, quando ele está com o ângulo, por exemplo, aqui, ó, com o ângulo, cosseno, com o ângulo. E lembra também, quando é aqui, ó, nesse lado aqui, ele está sem o ângulo, seno.
Aí quando a gente fala em cosseno de um ângulo, por exemplo, cosseno de um ângulo, vocês lembram o que era cosseno do ângulo? Cateto adjacente sobre o quê? Sobre a hipotenusa, sobre o maior lado do ângulo. Quando ele está sem um ângulo é o lado oposto. Ó, é o cateto oposto. Imagina que isso aqui fosse não um arco de parábola, mas fosse um triângulo. Então, ó, seno. Aí seria cateto oposto, tá? Sobre o que, Zé? Sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, que seria esse aqui, ó, o cateto que está com o ângulo, que está adjacente ao ângulo, sobre a hipotenusa. E nós vimos também a tangente de um ângulo, aquilo que está tangenciando um ângulo. Quem que tangencia o ângulo? Coca. Lembra da coca? CO sobre CA. Então, cateto oposto sobre cateto o quê? Adjacente. Então, se esse fosse o meu ângulo, eu teria aqui o cateto oposto, que aqui representa a altura máxima atingida, tá? E o cateto adjacente ao ângulo, que seria o A sobre 2 aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, todo é A. Então, a metade desse espaço seria A sobre 2. Mas, ainda não entrando nessa questão, mas nós vamos entrar, tá? Nesse ângulo θ, nós vamos entrar nessa questão de seno e cosseno, mas de uma forma bem simplesinha. Mas só para a gente entender aqui, ó, olha o que está acontecendo. Ele foi lançado com estilingue, né? Ele foi lançado a partir de uma velocidade inicial, então ele estava no repouso, foi lançado, atingiu, tá? Um ponto máximo, que representa exatamente esse ponto máximo, que é a altura que ele estava do solo, e a partir desse ponto máximo, então um detalhe interessante, ele não vai subir indefinidamente, né? Então chega no momento que ele vai atingir esse ponto máximo e ele começa a descer. Ah, Zé, então ele começa a descer. Então até isso, nós vimos na aula passada um pouco disso, né? Vimos sim, tá? E aqui, ó, ele tem uma velocidade também, uma velocidade na trajetória no sentido, tá, do plano horizontal, ou no sentido do plano X, ou no sentido da abscissa. E lembrando que aqui ele está trabalhando com uma subida que é antigravitacional, contrária à força da gravidade, tá? Quando isso acontece, a gente usa lá o Gzinho negativo, que nós vimos na aula passada, e aqui ele está trabalhando na descida, com uma descida a favor da gravidade. Então, ele já tem aqui a descida a favor da gravidade. No momento da descida, nós vamos ter, então, G positivo. Então, a gente trabalha aqui com duas situações, tá? Ascensão e descência, subida e descida, tá certo? E quando ele atinge um ponto, o ápice, atinge um ponto máximo, nós temos, então, o que nós chamamos o ΔS aqui, que se não tiver o fator tempo, a gente vai usar o Torricelli mesmo, tá? A gente vai ter aqui, então, o ΔS, que representa nada mais do que a altura máxima que ele chegou do solo antes da sua descida ao solo. Beleza? Então, você vai ver que isso aqui é tranquilo, é fácil. Tem alguns detalhes novos aqui. Aí, ó, o Gabriel Pérez depois vai ficar brincando com esses bichinhos aqui. Ó. Você tem esses negocinhos para você brincar em casa, né, o Gabriel Pérez? Você deve ter. É claro, papai comprou. Papai comprou. Tem certeza. Ainda tem esses negócios aí, ainda brinca ainda. Chupa-bico ainda, Gabriel? Chupa-bico. Só chupeta, Zé. Fazer mamadeira para ele, essas coisas aí e tal. Tem que esquentar. Esquentar o leitinho. Faz parte, Gabriel. Não esquenta a cabeça, não. Isso aí tá na idade ainda. Tá na idade. Então, olha só. Nós vamos ver aqui a análise, então, e a composição desses movimentos. Então, aquilo que eu falei, ó. Quando você analisa a velocidade de x, o que você tem que analisar aqui, Zé? Ó, eu tenho que analisar a abertura angular. Se eu tenho que analisar aqui a abertura angular, olha só, a velocidade de x, ela depende dessa abertura, porque agora o movimento, nós estamos chamando de movimento oblíquo, né? Então, se o movimento é oblíquo e a velocidade zero, tá? Ela depende, a velocidade de x depende dessa velocidade inicial e depende dessa abertura angular. Agora, note você que ela está com a abertura angular. Isso aqui é como se fosse um vetorzinho mesmo, que nós vimos lá, tá? A regra do paralelograma, lá no início do caderno 2. Ó, aqui eu tenho um vetorzinho e aqui ele está com um ângulo. Tá vendo aqui, ó? Aí como é que eu vou calcular essa velocidade x em função desse vetorzinho, Zé? Dá para eu fazer isso? Dá. Olha só que legal.
Dá para a gente fazer isso, para você decompor o movimento e para você estabelecer que a velocidade de x é igual à velocidade inicial que o móvel partiu, tá? É o produto da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Então, isso aqui, ó, θ, tá? Bolinha cortada, sempre lembra. Não é teta, né? É θ, é aberto, é o T aberto mesmo que fala, tá? Então, V0, velocidade inicial, vezes cosseno de θ. Zé, θ é o quê? Θ é o ângulo, é a abertura angular. Ah, bom, Zé, se eu tivesse um ângulo de 45 graus, por exemplo, quanto que é o ângulo o cosseno de 45 graus? A gente vai ver que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ah, tem aquela tabelinha? Eu não sei se vocês já viram com a Vivi a tabelinha, né? Cosseno de 60, meio, seno de 30, raiz de 3 sobre 2. De 45, 30 e 60, né? Isso, já viram já, né? Já. Então isso vai facilitar porque a gente vai usar, tá? Essas tabelinhas aí, provavelmente a Vivi passou para vocês aquela tabelinha, né? Pelo menos nos valores referenciais que usa mais, é o 30, 45, 60, tá? Aí passa também os valores da tangente, né? Então, assim, você já tendo essa tabelinha, vai ajudar a gente aqui. Mas mesmo assim, isso aqui você não precisa preocupar com o cosseno em si. Porque se preciso for, eu dou o valor na prova de vocês, né? Eu forneço o valor. Ah, Zé, ainda não guardei aquela tabelinha, estou com preguiça. Já devia ter guardado. Porque essa tabelinha aqui na matemática, vocês vão usar a vida toda. Então, vamos analisar aqui. Olha só. Ô Zé, então aqui eu tenho essa velocidade na horizontal, tá? A partir do lançamento do corpo, ao longo do percurso dele, ao longo da trajetória. Então, essa velocidade horizontal, Zé, ela é, então, em função da velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo, né? Isso, exatamente. Mas quando eu estou analisando aqui o deslocamento horizontal, eu não estou analisando aqui, ó, se esse deslocamento horizontal estiver no movimento uniforme, aliás, no movimento retilíneo e uniforme, que é o deslocamento horizontal, retilíneo e uniforme, o que eu estou analisando aqui? Eu estou analisando nada mais do que o sorvete, Zé. Ah, é o meu sorvete. É o seu sorvete. O famoso sorvetinho de verão. Lembra lá? Sorvetinho de verão. Não tem o quê? Aceleração. Sorvetinho não tem aceleração. Agora, se tiver aceleração e for constante, use o sorvetão. Qual que é a diferença do sorvetão mesmo? É o sorvetinho mais gt ao quadrado sobre 2, ou at ao quadrado sobre 2. Sorvetão tem aceleração, tá? Então, no sorvetinho de verão não tem aceleração, mas agora veja você. Para eu entender aqui, como eu estou trabalhando no plano horizontal, só aqui na apostila, você podia usar mesmo o S e o S0. Não teria nenhum problema, você não iria estabelecer nenhum constrangimento com relação a isso. Só que a apostila, ela faz uma proposta diferente. Porque já que você está no plano horizontal que nós estamos trabalhando, ela pede para você, então, substituir aqui, ó. Vamos substituir o S final, que é o space, né? Que é o espaço final. Vamos substituir por X. Eu estou no plano horizontal, Zé, eu estou na abscissa, e a abscissa eu relembro do X. Então, vamos substituir por X, que é igual, tá? Ao espaço inicial, que vai substituir por X0, tá? O V, ele vai colocar aqui a velocidade de x vezes o tempo. Nossa, Zé, então é fácil. É a mesma coisa. Ô Zé, você está criando uma outra fórmula. Ou a apostila do SAS, que por sinal é uma apostila muito didática, ela está estabelecendo aqui uma outra forma para a gente guardar. É só para complicar a nossa vida. Nananina, tem nada disso, meu cara. Na verdade, aqui, ó, é a mesma fórmula, só que ele está substituindo por x, porque ele está trabalhando aqui, ó, com a trajetória na horizontal. Você está trabalhando com a trajetória na horizontal sem nenhum problema. Substitui logo por x, tá? Aí você vai analisar o gráfico aqui agora, tira o desenho e analisa o seu gráfico, beleza? Então a gente vai aprender a calcular o alcance, tá, do bichinho que foi lançado, ou o alcance da pedra que foi lançada através do estilingue, tá? Lembrando que essa pedra ela partiu daquilo que nós chamamos de a origem dos espaços. Então, no momento antes dela ser lançada, essa pedra ela estava na posição o quê? Nula. Então, o espaço inicial dela era o quê? Era 0, tá? E o espaço final dela? O espaço final dela, tá?
tá? A gente vai chamar do espaço que ela percorreu, o espaço total, que a gente já chamou aqui em cima, ó, chamou de x, tá certo? Então, você tem, ó, esse deslocamento. Agora, Zé, dá para eu calcular, então, esse alcance que ela atingiu? Dá para a gente fazer esse alcancezinho aí dela, Zé? Dá para a gente fazer esse alcancezinho dela aí, tá? Lembrando que ela vai atingir também um x máximo aqui, ó, em relação ao solo. Mas como é que eu vou calcular esse alcance? Então, olha só que legal. O alcance dessa pedra que eu lancei, ela saiu desse local e chegou a esse local. Mas, na verdade, como ela fez aqui um arco de parábola, o que está acontecendo aqui, Zé? Ela saiu daqui, ela percorreu, na verdade, esse espaço, tá? Esse foi o alcance da pedra. Agora, foi quantos metros ela percorreu? Não, você tem duas situações aqui, ó. A primeira situação, ó, ela percorreu, ó, um espaço até maior, você concorda comigo? Porque ela subiu, parou e desceu, tá? Então, espaço maior. Mas na prática, quando você lança essa bola, na verdade você conta quando o cara lá tá aqueles lançamentos na Olimpíada, né? Lançamento de disco, por exemplo. O cara lançou o disco, o que ele vai contar? Ele vai contar o tanto que subiu, quanto que desceu? Não, ele vai contar isso aqui, ó. Qual foi o espaço que o disco percorreu? Saiu desse ponto para esse ponto, então teve um alcance aqui. E como é que nós calculamos esse alcance? Aí nós podemos calcular esse alcance através da velocidade na horizontal, que a gente chama de velocidade x, vezes o tempo, tá, que levou para ele chegar até esse ponto, para ele descrever esse movimento. Então, você tem a velocidade de x vezes o tempo. Então, multiplicando os dois, velocidade vezes tempo aqui, você teve alcance do objeto. Então, Zé, o objeto, após o lançamento, ele teve um alcance aqui de 20 metros. Eu consegui lançar esse objeto a 20 metros de distância. Pois é, a 20 metros no plano horizontal. Agora, é claro que ele percorreu mais metros ao subir e descer, tá? Então, esse alcance a gente vai chamar de letra A, beleza? Então, tendo em vista que a metade desse alcance é atingida quando você coincide com a tua altura máxima, ou o valor de x máximo aqui, tá? E a outra metade também, ela é após você atingir a altura máxima. Nossa, Zé, mas então esse negócio aí é fácil. Mas você tem que prestar atenção nos desenhos. Se você não prestar atenção, não entender os desenhos, aí você tem problema. Ô Zé, então, deixa eu entender. Se a velocidade de x, ela está com o ângulo, a velocidade de y, quando eu volto lá para o desenho anterior, só para a gente analisar aqui, ó. Olha só um detalhe legal. Ó, a velocidade de y aqui, Zé, ela está sem o ângulo, né? Isso, porque o ângulo está com x. Agora, já na velocidade de y, que é a velocidade vertical, ela está sem o ângulo. Então é a velocidade da ordenada, ou a velocidade de y. Exatamente, é a velocidade da ordenada, é a velocidade de y. Mas aí eu já sei, Zé, que ela está sem o ângulo. Então é o seguinte, se ela está... Só um minutinho. Se ela está sem o ângulo, tá? Se ela está sem o ângulo, eu vou calcular através do quê? Seno. Ela está sem o ângulo, Zé. Então eu uso o seno. Então vamos entender aqui, ó. Então agora eu já entendi, Zé. Ela está sem o ângulo. Então olha só para cá. Olha que legal. Então se eu quero saber a velocidade de y, eu quero saber a velocidade da vertical. Se eu quero saber a velocidade da vertical e ela está sem o ângulo, como é que eu vou calcular essa velocidade da vertical? É a velocidade inicial também, só que a diferença agora aqui, ó, eu vou multiplicar por essa diferença angular, que está sem o ângulo θ, tá? Então, vezes seno de θ. Então, guardou? A velocidade, tá, de x, eu vou calcular pela velocidade inicial vezes cosseno do ângulo θ. A velocidade inicial de y, eu vou calcular pela velocidade inicial vezes seno de θ. Então, a velocidade de y
é o momento da ascensão e a velocidade de x é o momento, tá, da trajetória em linha reta, na retilínea. Então, como é que eu sei essas duas velocidades, que são velocidades vetoriais? Dá para eu saber? Dá. Agora ficou fácil, Zé. Então, vamos fazer aqui uma ligeira interpretação, tá? Se você está tendo aqui um movimento vertical e você está levando em consideração que essa aceleração está sendo constante, você não está levando em consideração, por exemplo, que existe aqui uma resistência do ar que vai de forma assintosa atrapalhar o seu movimento. Vamos estabelecer aqui as velocidades aqui, ó, horários. Presta atenção. Primeiro aqui a função horária da velocidade. Então eu sei vovó atrás do toco, eu já aprendi, Zé. Então, você já aprendeu? Então, velocidade final é igual velocidade inicial mais GT, tá? Que é o vovó atrás do toco. Então, o que você vai ter aqui, ó? A velocidade final aqui, ó, no sentido vertical, vai ser quem aqui, ó? Essa aqui é a minha velocidade inicial final, ó. Essa velocidade aqui, ó. Nossa, Zé, essa é a velocidade? Essa é a sua velocidade. Então, quem que vai ser essa velocidade de y, então, Zé? Vai ser a velocidade inicial de y mais g vezes t. Acontece, Zé, você disse que a velocidade inicial de y, ela varia, né? Sem o ângulo θ, não é isso? Exatamente. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a função em relação ao espaço. O ΔS, pessoal, quem que é o ΔS? Não é lá do sorvetão, ó, não é o espaço final menos o espaço inicial? Na fórmula do sorvetão, você não tem espaço final, que é igual espaço inicial mais VOT, sorvete, tá? Aí, se eu pegar o espaço inicial, passar para cá no sinal, tá? Vai ficar final menos inicial. Final menos inicial é variação de espaço. Aí, o que sobrou no sorvetão? Sobrou VOT mais o G, que é a aceleração da gravidade, sobre 2 vezes T ao quadrado. Essa variação de espaço aqui, ela coincide com a variação da altura atingida, tá? Então, para eu saber a variação da altura atingida, se eu estou no plano vertical, se eu estou subindo, eu vou usar a velocidade inicial, olha só, velocidade inicial de y, tá? Que eu estou no plano vertical, vezes o tempo que eu estou gastando e o resto que você já sabe. A ou GT ao quadrado sobre 2. Aí, Zé, o que eu posso aqui? Eu não tenho tempo, eu posso também usar aqui através da equação de Torricelli, não posso? Posso. Para eu usar aqui a equação de Torricelli, olha só, velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a aceleração ou G, vezes o ΔH, ou altura, tá? Que ele vai atingir, ou o espaço máximo que ele vai percorrer. Ah, então eu posso substituir assim, Zé, ó, velocidade de y final ao quadrado é igual a velocidade inicial de y ao quadrado mais 2 vezes g vezes quem? O ΔH, então, que na verdade representa aqui a variação de altura. Bom, Zé, mas isso aí tá meio complicadinho, né? Deixa eu dar uma olhada no gráfico aqui para eu enxergar isso melhor. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu estou trabalhando com movimento vertical, olha só, essa velocidade inicial de y aqui, ó, essa velocidade que está subindo, tá vendo? O referencial dessa velocidade. Ó, ela está subindo e ela está sem o quê? O ângulo. Agora, veja só, vai chegar um momento que ela vai atingir aqui, ó, uma altura máxima em relação ao solo. E quando ela atinge essa altura máxima em relação ao solo, essa velocidade aqui, ela se torna nula, tá? E ao se tornar nula, ela começa, então, a descer a favor do solo. Então, aqui você tem as situações contrárias e a favor da gravidade. Então, como é que nós vamos calcular isso? Então, isso aqui a gente vai enxergar melhor através de exercício. Mas aquilo que nós já falamos para vocês, se tratando de movimento retilíneo uniforme. Quando você tem o tempo, sempre isso não vai mudar, o tempo de subida sempre vai ser igual ao tempo de descida, tá? Então, se muitas vezes no exercício ele te der o tempo total, você vai multiplicar 2 vezes, você vai duplicar, tá? O tempo de subida. Então, o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Ou você vai pegar aqui, ó, tempo total é igual a 2 vezes o tempo de descida. Tanto faz. Por quê?
tempo de subida e tempo de descida é exatamente o mesmo. Então, é tranquilo. Ah, Zé, tudo isso, todas essas deduções, etc, tal, para a gente chegar aqui num princípio bastante simples, né? Para chegar num princípio bastante simples. Vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Na velocidade de subida, o que eu tenho? Eu tenho o V0 inicial de Y, lembrando que se eu estou indo, ó, subindo contra a gravidade, eu vou usar aqui vovó atrás do toco, menos G, vezes o tempo de subida. Lembrando que o V0 aqui, ó, quando ele atinge a altura máxima, né? Atingiu a altura máxima aqui, ó, altura máxima, ele parou. Como ele parou, o V0 é nulo, tá? O V0 aqui ele vai ser zero. Nossa, Zé, que legal, ele parou, o V0 vai ser zero. É parecido com aquilo que nós estávamos falando. Aí você vai chegar a essa situação aqui, ó. Olha que legal. Zé, aí eu vou ter velocidade de y, então, V0, etc, tal, Vy tal. Na altura máxima, nós vamos ter, então, uma fórmula para a gente calcular o tempo de subida, Zé. Ah, mas dá para a gente calcular o tempo de subida? Dá. Por quê? Olha o que eu vou fazer aqui com vocês, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse Vy aqui, ele vale zero, tá ok? Se ele vale zero, então eu corto ele aqui, ele vale zero, zero aqui, ó. Aí eu pego esse menos GT aqui, ó, menos G vezes tempo de subida, eu passo ele para cá. Quando eu passo ele para cá, eu passo com o sinal trocado. Ah, você passa com o sinal trocado, ele fica G vezes tempo de subida, né, Zé? Aí eu quero descobrir, aí vai ficar assim, ó, G vezes tempo de subida, que é igual a quem, Zé? É igual a V0 de Y. Nossa, que legal. Então, G vezes tempo de subida. Aí eu quero isolar o tempo de subida. Eu desço o G dividindo. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele desceu o G dividindo e descobriu um detalhe legal. Ele descobriu que o V0, a velocidade inicial, tá? Que de partida no movimento vertical para cima, esse V0 de Y, tá? Sobre G, sobre a aceleração da gravidade, ele representa o tempo de subida do objeto. Nossa, Zé, que legal. É só isso? Só que não se esqueça de que no início lá atrás nós vimos que velocidade inicial de y ela está sem o ângulo. Então, para eu calcular essa velocidade inicial de y, na verdade, ele não está em forma retilínea, né? Ele não está indo direto para cima, ele está fazendo isso aqui, ó, um arco de parábola. Então, tem que levar em consideração um semi-arco de parábola. Eu tenho que levar em consideração, então, que ele está sem o ângulo. Se ele está sem o ângulo, vai ser o quê? Eu sei que V inicial de y, olha só lá, ó, V inicial de y não é V0 vezes seno θ, que a gente chegou a essa conclusão aqui, ó, V0 sem o ângulo vezes seno θ. Aí você vai ter que guardar mais essa formulazinha aqui para ficar mais fácil na hora que a gente estiver resolvendo os exercícios. Então, logo, ó, o tempo de subida é V0y. O que é o V0y? O V0y é V0 vezes seno θ dividido por quem? Dividido por G, Zé. Ah, então o tempo de subida, ele é calculado, então, pelo V0 vezes seno θ dividido por G? Exatamente. Nossa, então é simples, é bobinho demais. É bobinho mesmo, tá? Então, disso tudo que nós estamos falando aqui, é fundamental que você guarde essa formulazinha do tempo de subida. Ah, mas isso aqui tá fácil, né, Zé? Aí no dia que você for aplicar a prova dessa matéria, que tiver esse conteúdo, vai estar tranquilo, porque aí eu consulto aqui, né? Porque se fosse na sala, você não ia dar a fórmula para a gente, se fosse presencial. Mas como eu posso consultar, eu pego a fórmula. Você pega a fórmula, só que você tem que saber, né? Tudo que diz respeito a essa fórmula. Não adianta só você pegar a fórmula e não saber usar a fórmula. Né? Tem seno de θ, onde que eu vou achar isso? Então, você tem que saber usar a fórmula, tá ok? Então, lembrando aqui também, ó, que ele faz um adendo que a gente comentou no início da aula. Olha só, isso aqui você transfere esse semiarco de parábola como se fosse aqui mesmo, tá? O eixo Y e o eixo X e um vetor aqui, o vetor resultante no gráfico, tá certo? Então, aqui eu tenho um ângulo θ, aqui eu estou sem o ângulo θ. Então, se eu quero saber aqui, por exemplo, o seno, tá, desse ângulo θ que está aqui, sem o ângulo θ, o
que é o seno de θ, Zé? Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, note você que o cateto oposto ao ângulo, ó, é esse espaço aqui, ó. Isso aqui é o cateto oposto, que nada mais é do que esse espaço do V0 e Y aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui você tem o cateto oposto, isso é igual a isso, as distâncias são equivalentes. Então, eu vou ter o V0 Y sobre o cateto que? Sobre, aliás, a hipotenusa. A hipotenusa é a velocidade resultante, na verdade. Tá vendo? A velocidade resultante é a velocidade de V0. Então, eu vou ter V0Y sobre V0. Ah, Zé. Então, por isso que também eu posso dizer que V0Y, respeitando a questão do seno, eu posso dizer que V0Y é seno de θ vezes V0? Exatamente, tá? Sem nenhum problema. Aí, Zé, a partir disso aqui também, eu posso calcular o cosseno do ângulo? Posso. Só que o cosseno, o que é o cosseno? Não é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Exatamente. Então, ó, cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o V0 de x. É a velocidade inicial de x, tá? Sobre a hipotenusa, que é o V0. Ah, então eu posso dizer que Vx, ou V0 de x, tá? É igual cosseno de x vezes V0. Foi a forma que a gente viu na página anterior, tá? Ah, mas então eu não vou ter problema. Não, nenhum problema. Então vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente estabelecer aqui as funções. Vamos ver como é que a gente faz aqui exercício. Vamos pegar um exercício resolvido primeiro aqui, só para a gente... Na verdade, todos estão, né? Para a gente entender. Tá vendo? Provavelmente eu vou ser bonzinho com vocês. Eu não vou dar para vocês lá fazer o cálculo. Eu vou dar já o ângulo que eu quero e vou atribuir já o seno desse ângulo. Então, vocês não vão precisar ficar calculando normalmente, tá? Eu já dou lá que o seno desse ângulo vale 0,6, o cosseno vale 0,8, vai ser dado no enunciado. Aí ele diz assim, uma pedra, ela é lançada obliquamente, então, né, fazendo esse movimento aqui, ó, oblíquo, ó, para atingir um determinado alcance. Obliquamente, com velocidade inicial, V0, então esse V0 é a velocidade inicial dela de 100 metros por segundo. Segundo o ângulo de tiro, tá? Que é o ângulo que a gente chama de ângulo θ. Então está sendo lançado, vou lançar com a mão, vou lançar com o estilingue. Bom, tanto faz aí, o que interessa são os dados que ele está te dando, tá? Ele diz assim, com seno θ igual a 0,6 e com o cosseno de θ igual a 0,8. Aí vamos dar uma olhadinha aqui, aí vai dizer assim, determine o que se pede. Aí vai dizer assim, os componentes horizontal e vertical da velocidade inicial, tá? Se ele está pedindo os componentes, ele está pedindo para você calcular os componentes, Vx e Vy, tá? Ah, Zé, dá para a gente calcular isso? Dá. Vx e V0y, aliás. Então, Zé, vamos calcular os componentes aqui? Nós já aprendemos, hein? O x está com o ângulo, e está com a velocidade inicial e está com o ângulo, e o y está com a velocidade inicial, está sem o ângulo. Fácil, Zé? Fácil pra caramba, velho. Vx é igual V0, então está com o ângulo, né? Porque está aqui na trajetória. É aquela formulazinha que a gente viu, vezes cosseno do ângulo. Então, logo, Vx é igual V0. Ele disse que a velocidade inicial do lançamento foi de 100 metros por segundo. Que legal, Zé. E ele diz também no enunciado que o cosseno de x, de θ, aliás, é 0,8, ó. Diz que a velocidade é 100 e diz que o cosseno é 0,8. Nossa, muito legal, Zé. Facinho demais, né? Você dá uma dessa igual a prova? Não, vou dar uma complicadinha, claro, né? Eu sempre dou uma complicadinha. Mas não vai ser tão simplesinho. Mas para a gente começar assim, passando mel na boca de criança, tá? É mais simplesinho, beleza? Ó, Vx é igual a velocidade inicial 100 vezes o 0,8. Que fera, Zé. Beleza, velho. Então, vamos lá. Ó, 100 vezes 0,8. Então, eu vou ter que a velocidade de x, ou seja, a velocidade no plano horizontal, tá? Vai ser de quanto, Zé? 80 metros por segundo. Então, no plano horizontal, eu tenho uma velocidade de 80 metros por segundo. Dá para eu calcular a velocidade inicial no plano vertical? Dá.
no plano vertical. Eu sei aqui, ó, eu sei que essa velocidade aqui, ó, tá quanto, Zé? Essa velocidade está 100. Então, descobri essa aqui, ó, no plano horizontal, tá 80. Agora, dá para eu saber essa velocidade no plano vertical? Dá. Simples. Olha só, a velocidade no plano vertical agora. Olha que fera. Velocidade no plano vertical de y, velocidade inicial, vai ser V0 vezes o seno de y. Mas agora é fácil, né, Zé? Você deu, ou o autor do exercício, ele deu no enunciado que o seno do ângulo vale 0,6 e diz que a velocidade inicial é a mesma. Então, a velocidade inicial é 100. Então, olha que legal, ó. 100 vezes 0,6, a velocidade inicial de y é 60 metros por segundo. Então, olha que legal aqui para você determinar o alcance. Ó, essa velocidade inicial de y que está subindo aqui é de 60 que nós encontramos. A velocidade aqui de x na trajetória vertical é de 60. Na trajetória horizontal, ela vale 80. E na trajetória oblíqua, ele te deu um enunciado que vale 100. Então, 60, 80, e aqui eu tenho 100. Deu para pegar aí legalzinho? Então, beleza. O que ele vai pedir para você? Letra B. As funções horárias dos movimentos nos eixos horizontal e vertical. Então, quais são as funções horárias dos movimentos nos eixos horizontal e vertical? Só montar, tá? Vamos fazer aqui as funções horárias em função do espaço. Então, aquilo que nós vimos. Olha que legal. Ó, espaço final, sorvete, espaço inicial mais VT, né, Zé? Então, aqui, no eixo horizontal, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Então, beleza. Ó, o S, o espaço, a gente chamou de X lá atrás, porque o percurso que ele está estabelecendo, ou que ele está percorrendo, sobre a abscissa. Então, esse é o valor de X, tá? Então, veja só, o espaço inicial dele, ele partiu do espaço zero. A velocidade, aqui a velocidade de X, tá? Nós achamos que vale 80 vezes o tempo que eu não sei. Então, eu posso estabelecer aqui uma equação horária, tá? Que seria, ou você coloca S igual a 80t, ou você substitui o S por X para exatamente determinar que você está no plano X. X é igual a 80t. Zé, e o eixo vertical? O eixo vertical tem um problema. Se o eixo horizontal, você está correndo aqui, ó, está correndo em linha reta, no eixo vertical, você está correndo já contra a gravidade. Tanto que ele vai chegar no momento, tá, que ele vai parar, certo? Então, no eixo vertical, nós não temos movimento uniforme. Movimento uniforme é só na abscissa, tá? Agora, movimento na vertical, está subindo, contrário à gravidade, ele depende, então, de uma aceleração nesse sentido. Então, nesse caso, Zé, se ele depende de uma aceleração nesse sentido, e está exercendo uma aceleração contrária à gravidade, nós temos um movimento uniformemente variável. Aí já não é o sorvetinho, né? Aí é o sorvetão, isso, aí já é o sorvetão. Então, vamos criar uma equação horária para ele? Tá. Vamos criar aqui que é fácil, né? Então, vamos lá. Então, ó, na vertical, na ordenada, o espaço aqui, Zé, vai ser o espaço Y, né, Zé? Isso. Agora, o Y0 foi de onde ele partiu. Origem dos espaços. Se ele partiu da origem dos espaços, o Y0 é 0, tá? Mais V0 de Y vezes o quê? Vezes o tempo. Beleza? Então, aqui eu tenho V0 de Y vezes o tempo. Zé, mas quanto que é o V0 de Y que nós achamos aqui em cima mesmo? O V0 de Y é 60. Posso substituir isso aqui por 60, tá? Vezes meio vezes 10. Zé, aqui é 10? É 10. 10 porque é a aceleração da gravidade, né? Que ele deu lá no início da questão. Ele vai dar para você aqui que você usar a aceleração da gravidade G igual a 10. Então, é 10. Então, ó, mais 10 sobre 2, GT ao quadrado. Agora, note você o seguinte.
Por que que nós vamos entrar com aceleração negativa? Porque, na verdade, se o movimento é vertical para cima, você está exercendo um movimento contrário à força gravitacional. Nós falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores. Então, o móvel está indo para cima, a gravidade está puxando para baixo. Toda vez que isso acontece, você tem, então, sinais invertidos. Então, aqui você vai entrar com sinal negativo para a gravidade, porque está no sentido oposto à gravidade. Está subindo, tá? Então, olha só. Aí, qual que vai ser a minha equação x, a minha equação y, Zé, que é a função horária, tá? Para o eixo vertical? Vai ser 60t menos 5t ao quadrado, tá? Ah, Zé, então isso tudo aqui eu estou no Sistema Internacional de Unidades. Então, se estou no Sistema Internacional de Unidades, eu estou basicamente aqui trabalhando em metros por segundo. Sistema Internacional de Unidades, metro por segundo, tá? Então, se eu estou aqui em metro por segundo, não posso esquecer disso, né, Zé? Não, é óbvio, já achei os valores também em metros por segundo. Aí ele vai perguntar para você assim, ó, letra C. Ele vai dizer assim, ó, o tempo de subida. Para você calcular o tempo de subida. Qual que vai ser o tempo de subida? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Zé, como é que a gente vai calcular o tempo de subida? Bom, o tempo de subida, ele vai ser, então, o valor mais alto que nós vamos ter, tá? Então, dá para eu calcular o tempo de subida de uma forma direta? Dá. Através do quê? Através de vovó atrás do toco, se você quiser, já direto. Só lembrando que a subida é diferente da descida. A subida, o G é negativo. Na descida, o G é positivo, porque ele é a favor na descida, a gravidade. Dá para calcular usando vovó atrás do toco só direto, Zé? Pode usar aquela formulazinha que a gente fez agora há pouco, V0 sobre G, tá? Ou você pode usar vovó atrás do toco. Tanto faz, tá? Fique a seu critério. Lembrando que a velocidade inicial, a velocidade final, aliás, quando ele atingir o ponto máximo, ele vai parar para ele começar a descer, né? Então, o tempo de subida dele, a velocidade final dele é zero. A velocidade inicial nós calculamos aqui, ó, de y, e vai dar 60, né, Zé? Deu 60. Isso, menos. Ô, Zé, quanto que é o G mesmo? O G vale 10. Vovó atrás do toco, tá? Vezes o tempo de subida. Ah, eu vou passar esse menos 10 para lá, vai ficar mais 10. Mais 10t, que é igual a 60. Aí eu vou pegar o 10, vou passar ele dividindo, vai ficar 60 sobre 10, tá? O valor de t. Logo, o tempo de subida, quanto que é o tempo de subida, Zé? Ah, o tempo de subida vai ser, então, de 6 segundos. Ah, mas se o tempo de subida é 6, eu posso afirmar que o de descida também é 6, né, Zé? Pode. E o tempo total da trajetória entre subir e descer é 12. Você vai somar os dois tempos. 12 segundos. Simples assim. Zé, mas tem muita coisinha que a gente tem que guardar, né? Tem muita coisinha que você tem que guardar. Mas é tranquilo. Aí vamos ver que ele vai pedir na letra D, a altura, né? Aí na letra D, ele pede duas coisas. Ele pede qual é a altura máxima que ele vai atingir. Então, ó, olhando aqui no desenho inicial que ele te deu, ele quer saber esse ponto aqui, ó. A altura máxima em relação ao solo, tá vendo aí? E quer saber também, ó, o alcance. Ó, ele saiu desse ponto e chegou a esse ponto. Ele quer saber o alcance aqui do lançamento. Qual que foi o alcance do lançamento aqui, hein? Saindo daqui e chegando até aqui. Qual foi o alcance desse lançamento, Zé? Então, ele quer saber o alcance e quer saber a altura máxima. Dá para a gente calcular, Zé? Tranquilo. Dá para fazer aqui, ó, tranquilo, sem nenhum problema. Então, vamos ver aqui, ó. Ó. Ah, antes que aquela hora eu comecei a falar, depois a gente acabou mudando. Antes de vocês, antes de eu reavaliar a nota dos grupos de vocês, presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Você que estava aí dando aquele cochilo básico, tá? Acorde, sou eu, estou na letra D aqui, já, do exercício. Ó, eu vou dar uma chance para vocês, antes de alterar a nota eventual de alunos que não participaram dessa última prova.
Da primeira eu sei já, porque alguns alunos, inclusive, até informaram. Vocês me passam depois o grupo de vocês, ou um componente do grupo. Vai ser sincero, tá? Eu não vou divulgar aqui, ó, fulano dedurou, fez isso. Não, isso não é dedurar nada. Não é dedurar absolutamente nada. Eu que estou pedindo para que seja feito. Por quê? Se porventura algum componente do grupo foi lançado aqui como ele participou e ele não participou, e eu tenho já o conhecimento disso, tá? Se isso de fato aconteceu, o que vai acontecer? Não é só o componente que vai ficar sem nota, não. Vai ficar sem nota todo o grupo. Então, essa nota de vocês aí, você tá... Mas eu tirei 7,8. Dei uma deslize, a maioria de vocês deu uma deslizadinha, às vezes, na justificativa, mas foram bem. Quando tirou 7,8, tá ótimo. Zé, o que vai acontecer com o meu grupo se eu encobrir, tá, o indivíduo que não fez e que está tentando parasitar a nota? O que vai acontecer com ele? O grupo todo tira 0. O grupo todo que era para tirar 7,8, você que se esforçou, você que fez a prova, etc. tal, aquele amigo chegado, se você resolveu colocar o nome dele, tá, no grupo, para ele tirar a mesma nota que a sua, só que ele não participou de absolutamente nada, ou até mesmo, se o indivíduo do grupo não quis fazer nada na hora, ficou lá só enrolando, parasita obrigatório, sabe aquele cara que passa a resposta aí, ou se não, terminaram, sabe aquele cara assim? Já terminaram aí, eu que quero mandar o e-mail para o Zé. Tem esse tipo, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Se tiver esse indivíduo, eu vou dar, como uma democracia, como uma situação de amizade, vou dar oportunidade para vocês, porque tem alguns casos aqui que eu já sei quem são. Agora, tem casos, pode ser que eu não saiba também. Então, vai saber se eu sei se é esse caso. De repente, você quer continuar encobrindo. Pode ser que você tire 0 por causa da sua, né, você encobrir. Agora, se teve algum componente que não participou, esse componente, presta atenção, ele não vai ser prejudicado, ele vai ficar ele vai tirar 0, claro. 0, no sentido, vai ficar sem nota, né? Vai ficar sem nota? Vai, mas tem direito de fazer a NO, que a NO individual e particular dele. Dessa vez vai ser individual, particular, não vai ser trabalho, vai ser prova mesmo, tá? Ele tem o direito de recuperar. Só não acho certo se você fez e tirou a nota, você tirar 0 porque você está encobrindo a pessoa que não fez. Pense nisso, tá? Eu vou te dar aí até o final da aula. Você me manda no WhatsApp. Não vou ficar aqui. Ô, pessoal, olha só. Eu tô aqui, olha. Eu tenho aqui, todos eles estão aqui, não sei o quê. Olha o nome do fulano aqui. Não vou ficar aqui, não. Ele me mandou a mensagem, blá, blá, blá. Não, nada disso. Nada disso. Vocês me mandam e, se tiver tudo de acordo, lá pode ser que apareça até outros nomes, que eu não estava sabendo, tá? Mas é melhor você ficar com a sua nota do que você perder nota para aquele que não fez. Ele não vai ser prejudicado. Ele vai ter o direito de fazer NO. Agora, o pior é que você está lá com 7,8, de repente, na revisão de nota, aparecer 0, aí você fala, Zé, mas como é que eu tirei 0? Porque você encobriu alguém. Aí você vai ter que fazer NO também à toa, certo? Pense nisso. Estou te dando essa... porque se fosse um professor mais, né, radical, digamos assim, ia falar assim, já sei aqui os nomes, já vou meter 0 em vocês, o grupo inteiro, vocês agiram de má fé, blá, blá, blá. Não, estou dando a chance de retratação. Se tiver, já sei que Túlio, por exemplo, sei que Camille, né? Camille por problema de saúde, o Túlio, a questão dele estar morando na roça, parece, coisa assim, está com dificuldade de acessar, etc, tal, né? Desses alunos eu sei de outros também, mas assim, não encubra ninguém, tá? Olha só, aqui você tem então, Zé, eu quero calcular a altura máxima. Bom, como é que eu calculo a altura máxima? Eu posso usar aqui Torricelli? Pode. Aí Torricelli você não precisa do tempo, tá? Então, ΔS é igual a H, né, que é a altura máxima. Sim.
Aí eu quero saber, então, a altura máxima. Se eu estou falando em altura máxima, Zé, eu estou trabalhando com plano o quê? Plano vertical. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar a velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial de y ao quadrado, menos 2 porque está contrário, né, Zé? Aceleração? Exato. Menos 2 vezes g delta S. 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço, tá? Então, olha só, velocidade inicial de y ao quadrado, ele vai parar lá em cima, Zé, vai parar, então a velocidade, aliás, desculpa, velocidade final de y, ele vai parar, né? Então a velocidade final dele é zero. E a velocidade inicial de y, Zé? Bom, a velocidade inicial de y ao quadrado nós já temos lá na letra A, que vale 60. Então, vou fazer aqui 60 ao quadrado? Vou, 60 ao quadrado, né, Zé? 3.600. Então, olha só, menos 2, que é o da fórmula, vezes g, menos aqui, porque está no sentido oposto à gravidade, vezes o g, que é 10, vezes o h. Nossa, Zé, ficou facinho agora. Agora até eu animei. Então, vamos lá? Ó, 3.600 menos 2 vezes 10, 20h. Menos 20h passa para cá, 20h positivo, que é igual a 3.600. Aí o 20 desce, dividido por 3.600. 3.600 dividido por 20 significa que você teve um alcance, ele atingiu uma altura máxima de 180 metros. Nossa, Zé, então é facinho isso aí, né? Nada mais é do que a sequência, essa matéria aqui é movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, nós ainda não saímos, tá, daquela matéria que nós vimos no caderno 2. Continuamos ainda, só que, digamos, agora com uma roupagem diferente, tá? Aí vai dizer assim, ó, o tempo total de voo é o dobro do tempo de subida. Você concorda comigo? Então, por que o tempo total é o dobro? Lembra lá que eu acabei de falar para vocês na página anterior? O tempo total é o tempo de subida com o tempo da descida. Como o tempo de subida e descida, tá? Você tem aqui tempos, que nós vamos ter aqui, tempos idênticos, o mesmo tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, o que você vai fazer aqui, ó? O tempo total, a gente vai chamar, é 2 vezes o tempo de subida. Ah, Zé, então é facinho. Então, o tempo total foi quanto, Zé? 12 segundos. Se o tempo de subida foi 6, que nós achamos aqui, ó, então o tempo total, 12 segundos. Ah, agora eu quero saber o alcance. Ah, o alcance? Então, vamos lá. Vamos subir lá no alcance. Uma fotinho lá para a gente mais uma vez ver o alcance. Ô Zé, o que é o alcance mesmo? O alcance é a minha trajetória em linha reta. Ah, Zé, aqui, ó. Essa trajetória em linha reta. Isso aqui é o alcance, tá? Em linha reta. Em linha reta, movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Em linha reta, eu tenho abscissa. Em linha reta, eu tenho eixo X. Ah, então, ficou fácil. Para eu saber, então, o alcance, é só eu usar a equação horária, tá, da velocidade de x, que envolve a velocidade de x. Aí, o sorvetinho, que a gente achou aqui, ó, a equação horária do eixo x, do eixo horizontal. Ah, qual que é a equação horária do eixo horizontal, Zé? A equação horária do eixo horizontal, tá, não é 80, que é a velocidade, vezes o tempo, 80 vezes o tempo. Nossa, Zé, nós já achamos o tempo. Qual que é o tempo? O tempo é 12. Tempo de subida e tempo de descida. 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes 6, 12. Então, é só eu pegar, para eu saber aqui, ó, o alcance da pedra, eu pegar a minha equação horária do eixo X, tá? Que é o valor de X, que é igual a 80 vezes T, 80 vezes 12. Ah, Zé, 80 vezes 12. Aí vai dar, então, 960 metros? Exatamente. Aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. O X é igual a Vx vezes T. Então, o X é igual a 80 vezes T. Então, logo, o X é igual a 80 vezes 12,
que vai dar quanto, Zé? Vai dar 960 metros. Só isso? Só isso. Mas você viu que é trabalhoso, né? Tem muitas coisinhas, muitos detalhezinhos, mas não tem nada além do normal que você fala assim, nossa, Zé, isso aqui é muito difícil. Ah, agora, isso aqui que vocês gostam, ó, esse tipo de conta. Não, isso aqui até que não, né? Isso aqui não... Não, tem que tirar o mínimo, sim. Ah, isso aqui, vocês são especialistas nisso aqui. Fera demais. Isso aqui vocês amam, né? Esse tipo de cálculo algébrico aqui da matemática, quando tem raiz. Vocês são especialistas. Eu lembro da primeira prova de vocês, né, nessas continhas aqui, aliás, que não tinha nem raiz. Eles já ficaram todo apavoradinho lá, por causa das temperaturas, né? O quíntuplo de uma certa indicação na escala Celsius excede, né? Sei lá, o dobro da indicação na escala. Nossa, ficaram louquinhos com aquilo. Era demais, quase morreram. Vamos lá, então, vou fazer mais um aqui. Olha só, ele diz assim, ó, uma pequena pedra é lançada do solo horizontal com velocidade de módulo 10 metros por segundo. Então, tá aí. A velocidade inicial dela, o V0, é 10 metros por segundo. Formando com a horizontal um ângulo, tá aí, ó, vai te dar um ângulo de 30 graus, tá? Considerando desprezível a resistência do ar, calcule. Primeiro ele pede para você calcular o tempo de subida e depois ele pede para você calcular a altura máxima atingida. Ele vai te dar aqui, está sendo bonzinho, olha só, sempre lembrando que a velocidade inicial de y, tá? Ela está na vertical, então ela está sem o ângulo, e a velocidade horizontal de x, ela está com o ângulo, está no horizontal. Então vamos lá? Então dá uma olhadinha aqui, ó. E te deu que o seno de 30 é 1 sobre 2, que é meio, tá? E aqui a gente vai, não pediu o alcance, pediu só a altura, você não vai precisar do cosseno de 30. Se ele tivesse aqui pedido, por exemplo, cosseno de 30. Qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre o quê? Sobre 2. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Cosseno de seno de 30 é igual ao cosseno de 30. Aí você tem aquelas inversões que você faz lá, que lá é facinho, né? Então, vamos lá. Então, olha só, a resolução que nós vamos ter aqui. Olha que legal. Aqui eu tenho, ó, velocidade inicial de y, vovó atrás do toco, vai ser igual, aqui você pode jogar direto agora que você já sabe fazer, né? Que é igual a velocidade inicial vezes o seno, tá? De 30. Então, logo, se eu quero saber o tempo de subida, eu tenho que descobrir primeiro aqui, ó, essa velocidade inicial de y. Beleza? Então, ó, a velocidade inicial de y vai ser igual à velocidade inicial do móvel, que é 10, vezes meio. Então, 10 vezes meio. Então, olha só, velocidade inicial de y, 10 vezes meio, vai dar 5 metros por segundo, tá? 5 metros por segundo. Aí, olha só, qual vai ser a altura máxima atingida? Lembrando que para eu calcular essa altura máxima, ó, a velocidade de y, que é a velocidade final, ela é nula, tá? Ah, Zé, a velocidade de y, então, ela é nula? Sim. Por quê? Vai haver um ponto aqui que ele vai parar. Como ele vai parar, então você vai ter um detalhe aqui, ó. Pessoal, é interessante que vocês estão me mandando aqui algumas mensagens, estou vendo aqui do lado. E vai de encontro com aquilo que eu já... Mas, ó, por enquanto, dessas mensagens aqui, se for do que eu estou pensando, vai de encontro com aquilo que eu já estava sabendo. Ainda bem que vocês estão sendo sinceros, tá? Ainda bem que vocês estão sendo sinceros. Boa. Bom relacionamento se cria a partir de confiança e credibilidade, certo? Olha só, na altura máxima, a velocidade de y é igual a zero. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Velocidade de y. Você vai ter
a velocidade inicial mais GT. Lembrando que eu estou contra a gravidade, valor de G eu vou usar negativo, tal. Eu já achei a velocidade inicial de Y, lembrando que ele vai parar em determinado ponto, ponto zero. Velocidade inicial de Y é 5, está aqui que eu achei, ela é calculada em função do seno de 30, menos 10 vezes T, tá? 10 aceleração. Passei o 10 para lá, né? Ficou 10T igual a 5, logo, tempo de subida dele vai ser, então, de meio segundos. Então, o móvel vai subir, vai gastar meio segundo aí para ele subir. Beleza? E vamos fazer mais esse, terminar mais essa letra B aqui, depois a gente continua na próxima aula. Eu dou um tempinho de prolongar um pouco o intervalo de vocês aí, para você dar uma descansadinha aí, que é cansativo para vocês aí, 2 aulas seguidas, né? Ainda mais de física. Então, olha só, ele vai dizer assim, ó, a altura máxima atingida. O que eu faço, Zé? Mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou usar o quê? Vou usar Torricelli. Ah, então ficou fácil, Zé. Então, vamos lá. Você vai ter aqui, ó, V final ao quadrado de Y é igual V inicial de Y ao quadrado, Torricelli, menos 2 vezes G delta H, tá? Ah, Zé, então vamos lá. Velocidade inicial que ele vai atingir é nula, é zero, que ele vai parar para começar a descer. A velocidade inicial de Y é 5, ou seja, 5 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes delta H, tá? 2 é da fórmula, 10 é a aceleração da gravidade, e o delta H que eu quero saber. A partir do momento que eu achar o ΔH, eu vou chegar, então, na minha altura máxima. Então, olha só, 0 é igual a 5 ao quadrado é 25, menos 20 ΔH. Então, ó, esse menos 20 ΔH aqui, ó, ele volta para cá. Então, vai dar assim, ó, 20 ΔH igual a 25. Logo, então, ó, ΔH vai ser igual a 25 sobre 20. Tá? Desse está multiplicando, desse dividindo. 25 sobre 20, ΔH vai dar 1,25 metros. Simples assim. Nossa, Zé, bem facinho isso, né? É, bem facinho isso. Tá? Bem tranquilo. Não dá para... mas tem uns complicadinhos aí, né, Zé, que você coloca seno, mas é só guardar. Não tem dificuldade nenhuma. Você vai seguir as mesmas fórmulas, tá? No movimento uniformemente variado. Para vertical, no movimento uniforme para horizontal. Certo? Então, Zé, falou lá em velocidade inicial de Y. A única diferença que eu sei que é a velocidade inicial vezes seno do ângulo. Falou da velocidade de X. A única diferença que eu sei que a velocidade de X, ao longo da trajetória, ela vai ser a velocidade inicial de X vezes, tá? O cosseno do ângulo. Só isso. A única diferença básica. O resto é só acertando aqui, dentro de vovó atrás do toco, para eu saber o tempo de subida, e usando também o sorvetão ou Torricelli, para eu saber também a minha altura máxima. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa aí? Até dar uma olhadinha aqui. Óbvio que eu não vou... Esse Gabriel Risse, ele mora na Terra ou tem algum problema na cabeça, hein? Ele está perguntando aqui se eu vou passar as notas, velho. Ele não mora na Terra. Ele deve estar em outro planeta. Gabriel Pérez, informe o Gabriel Risse que as notas foram passadas na segunda-feira. Sabe quem não viu? O ZNT, deixa eu te falar. O Zé passou lá, ele mandou a imagem dos grupos lá, e aí em cima tem um número lá. E é a nota que você tirou do teu grupo, entendeu? O cara é louco, velho. Não vê nada, o cara, velho. Esse cara deve ser esse negócio aí é o maníaco do Chevette. Esse Risse deve ser louco, velho. Pra mim, o cara é louco. Desde segunda-feira, já dia da prova mesmo, mandei à noite, corrigi, mandei para vocês, mas o cara quer saber se eu vou mandar as notas. Estou falando já até de quem tem que ser anulado as notas, Gabriel. Agora, se você está perguntando se depois eu vou mandar as notas, depois você vai ter as notas mesmo, tá? Mas antes disso,
eu mando para Elvira depois vocês vão receber, mas vocês já sabem a nota de vocês. Agora, se não, né, se o pessoal aqui do grupo aqui, o pessoal do grupo aqui falou a verdade, bonitinho, esse é o Gabriel Risse, aí, não vi, Zé. Mas você nunca vê, Gabriel. Você nunca vê, você é um cara violento demais. Ó, se está tudo certo ali, se não tiver nenhum conflito, o grupo que tiver conflito, que não mandou, que não fez nada, e o cara, tá, aí vai perder o grupo inteiro. Beleza? Fica combinado assim. Amanhã a gente volta na Química, sexta-feira, Biologia, e à tarde, Emoções Intensas. Adrenalina 1000, tá? Aguarde. 90 questões, Zé, 6 questões. Diga, meu cara. e se, por exemplo, você deduzir que um grupo tem um aluno que não está participando, mas ele está participando? Não vou deduzir isso não, viu? Não é por dedução, não. Na verdade, tem que participar mesmo, tá? Participar ou não. Eu estou falando aqui, muitas vezes eu tenho informações, às vezes de aluno, às vezes que tá com algum tipo de doença, que passou por algum problema de saúde recentemente, que aparece no grupo, etc. Tal. Eu tenho informações de Elvira, que é informações que, às vezes, o pai, essas informações que eu estou passando para vocês, não é uma coisa da minha cabeça. Tipo assim, o pai avisa a Elvira que o aluno não pode fazer a prova, certo? A prova sei lá, de química que foi, né? A prova de química. Aí, o pai já avisou que ele não pode fazer porque está com algum problema, está com problema de saúde, ou vai viajar, ou vai não sei o quê. Aí, de repente, o nome desse aluno aparece junto com o grupo, porque o grupo resolveu acolhê-lo, tal, porque aí vai lançar a nota também, para ele, coitado, meu amigo, tal. É esse tipo de coisa que eu sei. Agora, não estou deduzindo nada não, viu? Até porque a distância, não é que eu vou deduzir assim, não tem como não tem bola de cristal, não estou rastreando a internet de vocês, pode ficar sossegado, não tem nada disso não. É mais informações mesmo que eu recebo, que eu converso com a Elvira, às vezes a Elvira me passa, fulano não pode fazer a prova, só em função disso, tá? Pode ser que isso tenha acontecido com um aluno que eu não tenho conhecimento, foi o que eu disse, tá? Eu não tenho nem conhecimento do que aconteceu, aí fazer o quê, né? E conseguiu tirar nota sem ajudar, mas aí depende também de vocês, tá? Mas não vai ser de uma forma assim, aleatória, vou arrancar nota, não, nada disso, nada disso. Se tem algum problema, comunique o problema. Se não é bem assim, ele não pôde ajudar na hora, ele ajudou no final, caiu a conexão dele, entendo perfeitamente, tá? Mas desde que tenha participado e desde que esclareça o problema, certo? Então, vocês têm depois aí, vocês me mandam. Alguns já mandaram, pelo menos não sei, mas mandaram aqui algumas mensagens, não li ainda, mas já mandaram mensagens, e, enfim, isso aí que vai ficar comigo, não vou falar para ninguém, tá? A única coisa é que esse aluno depois, ele vai ser notificado que ele está de NO, só isso. Não vai ter nada, nenhum problema. Mais à frente, aí quando fecha o bimestre. E vocês, não agora, mas é que eu já falei para vocês mais uma vez, eu preciso do Eureka de vocês, tá? Até onde for as aulas, vocês vão fazendo o Eureka. Esse Eureka, eu não preciso olhar, eu vou ver aqui, né, já direto aqui no SAS, quem fez, quem não fez, já tem acompanhado. Talvez uma das alunas mais assíduas no Eureka é a Alana Pupim, tá? Tem outros também que fazem, de vez em quando eu abro aqui e vejo quem está acompanhando depois das aulas. Então, tente fazer, pessoal, pós-aula. Eu sei que vocês estão em prova agora, às vezes não dá, entendo, tem que estudar. A prioridade essa semana agora, vocês estudarem, não tem problema. Por isso que vocês vão entregar esse Eureka lá para o dia 15 de setembro, ou deixar pronto até o dia 15 de setembro, até a aula que a gente tiver dado, beleza? Para não apertar, eu já está em outras provas lá já. Então, beleza, vocês podem tomar o cafezinho de vocês agora aí, dar uma descansada, para voltar com todo o gás aí para a próxima aula. Amanhã eu volto com vocês. Deixa eu interromper a gravação aqui.